Senhor presidente Marcos Rota, senhor relator deputado José Rocha, senhor primeiro vice-presidente deputado Miguel Haddad, vossa senhoria ex-presidente do BNDES Eliazar de Carvalho, quero aqui dizer para vocês, para os senhores, que nós brasileiros temos a mais absoluta convicção que fazemos parte de um país, somos filhos do Brasil e vemos a necessidade de muito estruturar o nosso país. Então, o BNDES certamente deveria muito contribuir para essa estruturação. E nós vemos que o BNDES fez inúmeros empréstimos para países ao redor do mundo e principalmente na vizinhança do nosso Brasil. Nós temos aqui alguns empréstimos que foram revelados porque o Ministério Público Federal pediu na Justiça a liberação dessas informações, onde em agosto de 2013 o juiz Adverci Mendes de Abreu, da 22ª Vara Federal de Brasília, considerou que a divulgação dos dados de operações com empresas privadas não viola os princípios que garantem o sigilo fiscal e bancário dos envolvidos. Quem defende o financiamento de empresas brasileiras no exterior argumenta que a prática não é exclusiva do Brasil. Também ocorre na China, na Espanha ou Estados Unidos, por exemplo. O BNDES alega também que os valores destinados a essa modalidade de financiamento correspondem a cerca de 2% do total de empréstimos e que os valores são destinados a empresas brasileiras empreiteiras em sua grande maioria, e não aos governos estrangeiros. Eu gostaria de citar aqui alguns empréstimos feitos a países com seus respectivos valores e os nomes das empreiteiras, como, por exemplo, uma obra que é o Aqueduto de Chaco, na Argentina, no valor de 180 milhões de dólares, totalmente financiado pelo BNDES e a empresa responsável, OAS. Um valor de uma obra que é o soterramento da Ferrocarril Samiento, no valor de 1 bilhão e 500 milhões do BNDES, empresa responsável, Odebrecht. Temos também uma obra que é a barragem de Moamba Major, uma obra no valor de 460 milhões de dólares, aonde 350 milhões é do BNDES, empresa responsável, Andrade Gutierre. Temos uma obra que é o projeto Raciel Norte, que o valor da obra é de 199 milhões e o responsável é a Queiroz Galvão. E por último aqui, diante dos exemplos que quero citar, é uma obra que é a exportação de 127 ônibus para a Colômbia no valor de 26,8 milhões, responsável empresa Samarina. Então, diante de todo esse exposto, eu gostaria de fazer aqui a seguinte explanação e em seguida uma pergunta. Segundo informações da imprensa, os financiamentos do BNDES para a construção do metrô de Caracas, na Venezuela, tiveram início em contratação datada de 13 de dezembro de 2001, antes, portanto, do governo do ex-presidente Lula. Naquela ocasião, o presidente da Venezuela, país contratante, era Hugo Chávez. O valor inicial dessa contratação foi de 107 milhões, conforme relatório assinado pelo então presidente do BNDES, em conformidade com a política de incentivo às exportações de serviços brasileiros. Vai a pergunta: essa informação é procedente? Na sua gestão, tais incentivos de contratos, financiamentos para as exportações de bens e serviços brasileiros foram reduzidos, continuaram ou foram intensificados? Essa é a minha primeira pergunta e eu gostaria de ouvir a resposta. Deputado, obrigado pela sua pergunta.
Em relação à lista de empreendimentos que o senhor deu, vou até pedir ao pessoal do BNDES se tem alguma informação a respeito, mas eu entendo que são operações feitas depois da minha passagem pelo banco, portanto, eu não tenho como lhe responder. Em relação a operações com a Venezuela, e aí eu faria um parênteses em relação a que talvez esteja no fundo da sua pergunta. Tivemos, sim, uma operação para financiamento do metrô de Caracas, foi uma operação de 2001, no valor de 107 milhões de dólares, com prazo de 12 anos e meio, com FAT cambial, que foi a taxa de financiamento, e essa operação cursou dentro do CCR, que é o Convênio de Crédito Recíprocos, e teve garantia à época da SBCE, que é a seguradora de apoio às exportações brasileiras. Essa operação eu entendo que já foi paga, já foi concluída, mas com ela, deputado, eu posso dizer que o financiamento da exportação era uma vertente importante da missão do BNDES à época que eu presidia a instituição e, aliás, aprovada pelo planejamento estratégico do banco, onde aproximadamente 1/4 dos desembolsos seriam desembolsos para exportação. Então, eu posso lhe dizer que havia, sim, um grande interesse em poder abrir mercados e viabilizar projetos que pudessem ser pagos. Mas esse é um exemplo deles. Os demais eu não sei os valores e não poderia lhe responder, deputado. Vou fazer uma segunda pergunta. O senhor poderia fazer um paralelo entre a política adotada para os financiamentos para exportação de bens e serviços brasileiros, notadamente para os outros países, destacando os prós e os contras entre a sua gestão no governo FHC e aquela implementada na gestão do governo Lula-Dilma, o que efetivamente mudou? Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao senhor Eleazar. Deputado, respeitosamente, eu não tenho como opinar em relação às operações realizadas nos governos que sucederam. Entendo que foram operações que foram aprovadas pelos governos dentro da pauta de prioridades que ele os tinha. Em relação às operações que foram aprovadas no governo que eu fiz parte na presidência do banco, como lhe disse, fazia parte do planejamento da instituição apoiar as exportações. Vamos lembrar que a instituição tinha um orçamento de aproximadamente 30 bilhões. Então, financiamento de 25%, estaríamos falando de 6, 7 bilhões, que era um volume expressivo à época, mas muito inferior aos volumes que existem hoje. É uma outra realidade. Então, eu não acho que seria correto eu fazer comparações. Okay. Já, deputado Adeu. Pois é, eu sinceramente, eu gostaria, assim, de procurar entender mais por que esses empréstimos a países vizinhos, principalmente, enquanto estados brasileiros, também com um poder de endividamento bastante saudável, é porque não apresentaram projetos, como no caso desse empréstimo feito para a construção do metrô num país vizinho. Por que não, primeiro, a gente arrumar a nossa casa, o nosso país? Né?